Cartas de um diabo ao seu aprendiz. O diabo, espírito orgulhoso, não tolera ser motivo de chacota. Thomas More. Não tenciono explicar aqui como caiu em minhas mãos a correspondência que ora ofereço aos leitores. Há dois erros semelhantes mais opostos que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. Os documentos contidos neste livro podem ser obtidos facilmente por qualquer pessoa capaz de aprender o truque, mas não ensinarei às pessoas de má índole ou muito voláteis, as quais podem fazer mau uso da prática. Aconselhamos nossos leitores a nunca esquecer que o diabo é um mentiroso. Nem tudo o que Fitafuso diz deve ser considerado verdadeiro, mesmo do seu próprio ponto de vista. Não tentei identificar quem são os seres humanos mencionados nas cartas, mas acho bem pouco provável que sejam totalmente verossímeis as descrições, como por exemplo com P. Skype ou da sua mãe paciente. Há otimismo excessivo tanto no inferno como na terra. Para encerrar, devo dizer que não procurei averiguar a cronologia das cartas. A de número 17 parece ter sido escritas antes do raciocínio da guerra e fica mais rigoroso. Mas, em geral, o método diabólico de datar estas cartas parece não ter nenhuma relação com o tempo terrestre e nem sequer tentei reproduzi-lo. A história da guerra na Europa, exceto quando ocasionalmente produziu algum efeito nefasto sobre a condição espiritual deste ou daquele ser humano, obviamente não interessava nem um pouco a Fitafuso. 1. Querido Vermebile, compreendo o que você diz sobre guiar o seu paciente em suas leituras e também fazer de tudo para que ele sempre tenha encontros com o tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Parece que você vê a argumentação como o melhor método para mantê-lo afastado das garras do inimigo. Talvez fosse esse o caso se ele tivesse vivido alguns séculos atrás. Naquela época, os seres humanos sabiam muito bem quando algo era provado logicamente ou não. Em caso afirmativo, simplesmente acreditavam. Ainda não dissociavam seus pensamentos de suas ações. Estavam dispostos a mudar o modo como viviam a partir das conclusões tiradas de uma certa cadeia de raciocínio. Mas, com a imprensa semanal e outras armas semelhantes, conseguimos alterar tudo isso. O seu paciente sempre foi acostumado desde criança a ter uma dezena de filosofias incompatíveis dentro de sua cabeça. Ele não classifica doutrinas basicamente como verdadeiras ou falsas, e sim como acadêmicas ou práticas, antiquadas ou contemporâneas, convencionais ou cruéis. O jargão e não a argumentação é o seu melhor aliado para afastá-lo da igreja. Não desperdice seu tempo tentando fazê-lo pensar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o pensar que é algo sólido, ou óbvio, ou audaz. Enfim, que é a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se importa. O problema da argumentação é que ela leva a batalha para o campo do inimigo. Ele também pode argumentar, mas, graças ao tipo de propaganda realmente prática que sugiro, durante séculos foi possível provar que ele é inferior a nosso Pai nas profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, você desperta a razão de nosso paciente. Uma vez desperta, como saberemos o que daí poderá resultar? Mesmo se uma cadeia de pensamentos puder ser distorcida a nosso favor, você logo descobrirá que fortaleceu no seu paciente o hábito fatal de atentar para questões universais e ignorar o fluxo de experiências sensoriais imediatas. O seu dever é fazer com que ele fixe a atenção nesse fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real e não o deixe indagar-se sobre o que você quer dizer com real. Lembre-se, ele não é como você, um espírito puro. Como você jamais foi humano, não se dá conta do quanto são escravo das coisas mundanas. Certa vez tive um paciente, um ateu convicto, que tinha o hábito de ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi que sua mente um pensamento tentava levá-lo para o caminho errado. O inimigo, é claro, estava ao seu lado nesse momento. No piscar de olhos, vi todo o trabalho que me tomou 20 anos começar a ruir.
Se tivesse perdido a cabeça e tentado ganhar pela argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não foi o tão estúpido. Imediatamente ataquei a parte do homem que melhor controlava. Sugeri que já estava na hora de almoçar. Talvez o inimigo também tenha feito como contraproposta. Você sabia que não é possível ouvir nitidamente o que ele lhes diz? Dizendo-lhe que aquilo era mais importante que a comida. Pelo menos acho que essa foi a sua linha de argumentação, pois quando eu disse, é verdade, tão importante, de fato, que a hora do almoço não é uma hora para se pensar nisso. O paciente pareceu bem mais contente, e quando acrescentei estas palavras, melhor voltar depois do almoço e pensar nisso com calma, ele já estava se dirigindo à porta. Mal chegou à rua, venci a batalha. Mostrei-lhe um menino que vendia jornais gritando a manchete do dia, um ônibus de número 73 passando, e antes mesmo que ele chegasse ao fim da escada, eu o fiz ter a inabalável convicção de que, quaisquer que sejam as ideias malucas capazes de ocorrer a um homem rodeado de livros, uma dose saudável de vida real já é suficiente para mostrar-lhe que esse tipo de coisa simplesmente não poderia ser verdade. Ele sabia que escapara por pouco. Anos mais tarde, gostava de falar sobre o senso inexprimível da realidade, o nosso último refúgio para as aberrações da mera lógica. Hoje ele se encontra a salvo na casa do nosso Pai. Percebe o que digo? Graças aos processos que desencadeamos neles séculos atrás, todos acham simplesmente impossível acreditar no que é estranho quando o que é familiar está bem diante de seus olhos. Continue a fazê-lo perceber a natureza banal das coisas. Acima de tudo, não entre e não tente usar a ciência como defesa contra o cristianismo, pois a ciência certamente o encorajarão a pensar sobre a realidade que ele não pode ver ou tocar. Já houve casos lamentáveis entre os cientistas modernos. Se ele precisa mesmo se interessar por alguma ciência, deixe-o lidar com economia e sociologia, não deixe afastar-se da preciosa vida real. No entanto, o melhor a fazer é evitar que ele estude qualquer ciência e dar-lhe a impressão generalizada de que ele sabe de tudo e de que o que quer que ele aprenda com simples conversas como a leitura é resultado das pesquisas modernas. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Do jeito que vocês diabinhos gostam de falar, fica-se com a impressão de que o nosso dever é ensinar. Afetuosamente, seu tio, Fitafuso. 2. Querido Vermebile, é com pesar que recebo a notícia de que seu paciente converteu-se ao cristianismo. Não alimente vãs esperanças de escapar à pena que o espera. Na verdade, confio em que em seus melhores momentos você nem sequer deseja tal coisa. Enquanto isso, temos de tentar aproveitar a situação ao máximo. Não há motivo para desespero. Centenas de adultos convertidos foram recuperados depois de uma breve temporada ao lado do inimigo e agora estão conosco. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto corporais, ainda estão a nosso favor. Hoje em dia, um de nossos aliados é a própria Igreja, mas não me compreenda mal. Eu não estou falando da Igreja que se propaga através do tempo e do espaço, ancorada na eternidade, terrível como o exército agitando seus estandartes. Isso, devo confessar, é um espetáculo que incomoda até nossos mais audazes tentadores. Felizmente, é algo praticamente invisível aos humanos. Tudo o que seu paciente vê é o prédio gótico ainda pela metade em construção, um simulacro. Quando ele entra, vê o dono da mercenaria com uma expressão falante e falsamente amigável no rosto, apressando-se para oferecer-lhe um livrinho com a liturgia que nenhum dos dois compreendes, e um livrinho gasto, contendo textos alterados de vários cantos religiosos, a maioria ruins e sem letra bem miúda. Quando ele se sente num banco e olha em volta, vê apenas pessoas que evitara até então. Faça com que seus pensamentos flutuem, indo de expressões como o corpo de Cristo para os rostos no banco ao lado. Obviamente, não importa muito que tipo de pessoa ocupa o banco ao lado. Talvez você até saiba que uma dessas pessoas é uma grande guerreira do exército inimigo. Não importa. O seu paciente, graças ao nosso Pai dos Infernos, é um tolo. Se alguma dessas pessoas cantar desafinado ou usar botas com solados barulhentos, ou talvez queixo duplo ou roupas deselegantes, o paciente facilmente acreditará que a religião deles deve ser algum modo de ridícula.
Percebe que em seu estágio atual, ele considera espiritual a ideia de que faz dos cristãos, mas essa ideia é, na verdade, em grande parte, pictória. Sua imaginação está cheia de togas e sandálias e armaduras e pernas nuas, e o mero fato de as pessoas na igreja usarem roupas modernas é o verdadeiro obstáculo para ele, embora, claro, isso seja inconsciente. Nunca deixe que esse obstáculo se manifeste completamente. Nunca o deixe perguntar-se como ele esperava, afinal, que ela se vestisse. Por enquanto, deixe tudo confuso em sua mente e você terá toda a eternidade para desfrutar do poder de proporcionar-lhe a peculiar clareza que o inferno traz. Portanto, esforce-se para alcançar a decepção ou o anticlímax que certamente acontecerá durante suas primeiras semanas na igreja. O inimigo permite que essa decepção aconteça no limiar de todo o empreendimento humano. Ela acontece quando o menino que ficava encantado no material com as histórias da Odisseia começa a estudar seriamente a língua grega. Acontece quando os recém-casados dão início à missão de aprender a viver juntos. Em todas as instâncias da vida, essa decepção marca a transição da aspiração sonhadora para a ação laboriosa. O inimigo prefere assumir esse risco porque ele tem essa fantasia absurda de transformar todos esses repugnantes vermezinhos humanos naquilo que se chama de seus servos e adoradores livres, filhos. É a palavra que ele utiliza. Como eu gosto, né? E com um gosto particular pela degradação de todo o modo espiritual através das ligações anormais com os animais bípedes. Ao desejar sua liberdade, ele não aceita conduzi-los por meio de suas afeições e atos, até algumas de metas que ele mesmo estabeleceu para eles. Ele deixa que eles tentem sozinhos por seus próprios méritos, e é aí que está a nossa chance. Mas lembre-se de que aí também faz o perigo. Se conseguirem atravessar essa aridez inicial com sucesso, eles se tornarão bem menos dependentes das emoções e, assim, bem mais diferentes de se tentar. Até o momento, sempre escrevi tendo em mente que as pessoas do banco ao lado, na igreja, não oferecem nenhuma base racional para a decepção. Mas é claro que se oferecessem, se o paciente souber que a mulher com o chapéu ridículo é viciada em jogar bridge, ou que o homem com as botas barulhentas é um sovina e um estelionatário, sua tarefa ficará bem mais fácil. Tudo o que você terá de fazer é nunca deixá-lo fazer a si mesmo a seguinte pergunta: se eu, sendo o que sou, me considero a algum nível um cristão, por que os defeitos das pessoas sentadas do banco ao lado seriam prova de que a religião delas é pura convenção e hipocrisia? Talvez você fique se perguntando se é possível até mesmo uma mente humana não conseguir pensar em algo tão óbvio. Mas é, Vermebile, é. Manobre o seu paciente de maneira certa e esse pensamento jamais lhe ocorrerá. Ele está muito longe ainda de ter passado tempo suficiente com o inimigo para ter verdadeira humildade. O que ele diz, mesmo de joelhos, sobre seus pecados não passa de conversa fiada. No fundo, ele ainda acredita que tem bastante crédito junto ao inimigo por ter se convertido, e pensa que demonstra grande humildade e condescendência ao ir à igreja com aqueles conhecidos vulgares e presunçosos. Mantenha-se nesse estado de espírito o máximo que puder. Afetuosamente, seu tio, Fitafuso. 3. Querido Vermebile, fiquei muito contente com o que você me disse sobre o relacionamento desse homem com a mãe, mas você deve persistir. O inimigo trabalha de dentro para fora, transformando gradualmente as ações do paciente para que correspondam ao novo padrão, e talvez até mesmo a conduta dele para com a velha seria mude a qualquer momento. Seria bom você intervir primeiro. Mantenha sempre contato com o nosso colega Comalósio, que é responsável pela mãe, e fortaleçam os dois naquela casa o bom e estável hábito da irritação mútua, das alfinetadas diárias. Os métodos que descrevi a seguir são de grande valia. 1. Faça-o prestar atenção apenas na vida interior. Ele pensa que sua conversão é algo de seu dentro dele e que sua atenção está, portanto, voltada neste momento para os estados do seu próprio espírito, ou pelo menos para a versão mais purificada deles, que é tudo o que você deve permitir que ele veja. Encoraje esse sentimento de introversão. Mantenha-o distante dos deveres mais elementares, voltando a sua atenção para os deveres espirituais mais avançados.
Faça o possível para piorar sua útil característica humana, o horror e a negligência em relação às coisas óbvias. Você deve mantê-lo no estado tal que ele possa procurar a si mesmo durante 1 hora sem descobrir nenhum desses fatos sobre ele mesmo. Fatos que são perfeitamente visíveis para quem quer que viva com ele na mesma casa ou trabalhe com ele no mesmo escritório. 2. Certamente é impossível impedir que ele reze pela mãe, mas temos meios de fazer com que as preces não tenham efeito. Certifique-se de que sejam bem espirituais, que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe e nunca com seu reumatismo. Disso advêm suas vantagens. Em primeiro lugar, ele prestará mais atenção naquilo que ele julga serem os pecados da mãe. Se você guiá-lo um pouco, poderá induzi-lo a considerar qualquer um dos atos da mãe que ele julga inconvenientes ou irritantes como pecados. Assim, você poderá cutucar um pouco as feridas do dia, mesmo enquanto ele estiver de joelhos. Toda essa operação não é nenhum ponto difícil e você achará tudo bem divertido. Em segundo lugar, já que as ideias dele sobre a alma da mãe serão muito rudimentares e, em sua maioria, errôneas, ele, em algum grau, irá rezar por uma pessoa imaginária, e sua tarefa será fazer essa pessoa imaginária dia após dia cada vez menos parecida com a mãe verdadeira, a senhora de língua ferina, que irrita o filho à mesa no café da manhã. Com o tempo, você conseguirá aprofundar a distância entre eles de tal forma que nenhum pensamento ou sentimento advindo das preces pela mãe imaginária jamais alcançará ou servirá de ajuda à mãe verdadeira. Já tive tamanho controle sobre alguns dos meus pacientes que conseguia desviar sua atenção num segundo de prece fervorosa pela alma de uma esposa ou de um filho para o ato de insultar ou bater na esposa ou no filho sem nenhum remorso. 3. Quando dois humanos vivem juntos por muitos anos, é bem comum que cada um tenha um tom de voz ou uma expressão facial que sejam quase insuportáveis para o outro. Aproveite-se disso. Faça-o prestar muita atenção naquela sobrancelha erguida da mãe, maneirismo, em que ela aprendeu a detestar já no berço, e deixe-o pensar o quanto isso o irrita. Deixe-o supor que ela sabe o quanto isso é irritante e que o faz apenas para irritá-lo. Se você souber fazer o seu trabalho direitinho, ele não notará o quão improvável é essa suposição. E claro, nunca o deixe suspeitar de que ele também tem tons de voz e expressões que igualmente a irritam. Como ele não pode ver ou ouvir a si mesmo, será fácil. 4. Em meios civilizados, o ódio na vida doméstica costuma se expressar quando se dizem coisas que podem parecer bastante inofensivas quando escritas, mas que, ditas em determinado tom de voz ou em determinado momento, são como um soco no rosto. Para manter esse jogo em andamento, você e Gomalósio devem fazer de tudo para que os dois tolos tenham 2 pesos e 2 medidas. O seu paciente deverá exigir que todas as suas frases sejam tomadas pelo seu valor literal, julgadas apenas pelas lavras utilizadas, ao mesmo tempo que julga e interpreta todas as frases da mãe como uma sensibilidade exagerada em relação ao tom, ao contexto e à intenção. Por fim, diga-me algo sobre a posição religiosa da senhora. Teria ela algum tipo de ciúme do novo fator da vida do filho? Sente-se de algum modo ofendida com o fato de ele aprender com outros e, tão tarde na vida, aquilo que ela acha que deu a ele tantas oportunidades de aprender na infância? Ela acha que ele está fazendo uma tempestade em copo d'água com esse assunto ou que está aceitando tudo muito calmamente? Lembra-se do irmão mais velho da história do inimigo? Afetuosamente seu tio, Fitafuso. Querido Vermelho, as sugestões bastante amadorísticas de sua última missiva indicam que eu já deveria tê-lo instruído a respeito de um assunto bastante complicado, a prece. Você não deveria ter dito que meu conselho sobre as preces do humano em questão para a mãe dele provou-se totalmente infrutífero. Não é bem o tipo de coisa que um sobrinho deve escrever ao tio, muito menos um tentador júnior ao subsecretário de um departamento. Seu comentário também revela o desagradável desejo de colocar a responsabilidade sobre os meus ombros. Você deveria aprender a pagar pelos próprios erros. A melhor coisa a fazer, se possível, é afastar completamente o paciente em questão da intenção de rezar.
Se o paciente é um adulto recém-convertido para o lado do inimigo, como é o caso do nosso homem, conseguimos tal feito quando o encorajamos sempre a lembrar-se ou a pensar que se lembra do quanto suas preces na infância eram automáticas. Em contrapartida, você talvez possa persuadi-lo a almejar algo totalmente espontâneo, introspectivo, informal, livre de regras. E isso, na verdade, significará para um iniciante o esforço para produzir em si mesmo um estado de espírito vagamente devocional, no qual a verdadeira concentração de vontade e inteligência não desempenham nenhum papel. Um poeta deles, Coleridge, certa vez reescreveu que não rezava, movendo os lábios e de joelhos, mas simplesmente dispunha seu espírito ao amor e dava lugar a um sentimento de súplica. É exatamente esse tipo de prece que queremos, já que ela tem uma semelhança superficial com a prece silenciosa praticada por aqueles que já estão em estágio bem avançado ao lado do inimigo. Os pacientes mais espertinhos e preguiçosos podem ser ludibriados por ela durante um bom tempo. No mínimo, ficarão convencidos que a posição do corpo não faz menor diferença quando rezam, pois eles constantemente se esquecem de que são animais e que suas almas são afetadas pelo que quer que seus esforços e corpos façam. É engraçado como os mortais sempre nos imaginam enfiando ideias em suas cabeças, quando, na verdade, somos peritos em deixar coisas de fora. Se isso falhar, seu último recurso será redirecionar sutilmente as intenções dele. Sempre que eles se ocupam do inimigo, somos derrotados, mas há modos de impedi-los. O modo mais simples é evitar que olhem para ele e voltem o olhar para si mesmos. Faça-os ficar observando os próprios pensamentos e tentar produzir sentimentos pela ação de sua própria vontade. Quando tiverem a intenção de pedir-lhe um sentimento de caridade, deixe-os, em vez disso, tentar produzir um sentimento de caridade neles mesmos. Eles jamais devem perceber que é exatamente isso que estão fazendo. Quando pedirem por coragem, deixe-o tentar sentirem-se corajosos. Quando estiverem rezando em busca de perdão, deixe-os tentar sentirem-se perdoados. Ensine-os a avaliar cada prece pela capacidade que elas têm de produzir o sentimento desejado. Nunca os deixe suspeitar que o fracasso ou o sucesso dessa empreitada irá depender em grau medida de como se sentem no momento, bem ou mal, cansados ou relaxados. Mas é claro, o inimigo não ficará de braços cruzados enquanto isso. Onde quer que haja uma prece, existe o perigo de sua ação imediata. Ele é totalmente indiferente à dignidade de sua posição e à nossa, como espíritos puros, enquanto para os animais humanos que se ajoelham. Ele derrama o autoconhecimento de um modo descarado, mas mesmo se ele malograr a sua primeira tentativa de ludibriar seu paciente, nós dispomos de uma arma ainda mais sutil. Os humanos não começam com aquela percepção direta dele, que nós, infelizmente, não podemos evitar. Nunca chegaram a conhecer aquela luminosidade horripilante, aquele fulgor penetrante e doloroso que é a base da dor permanente em nossas vidas. Se você observar a mente do seu paciente enquanto ele reza, não encontrará nada disso. Se examinar bem a ideia a que ele se dirige, verá que é uma combinação de vários elementos ridículos. Haverá imagens derivadas das representações do inimigo como ele pareceu durante aquele episódio vergonhoso conhecendo como encarnação. Haverá também imagens mais vagas, talvez bem primitivas e puris, associadas a outras duas pessoas. Haverá até mesmo um pouco de sua própria reverência coisificada e atribuída ao objeto reverenciado. Sei de casos em que aquilo que o paciente chamava de seu Deus tinha uma localização fixa, no canto esquerdo do teto do quarto, dentro de sua própria cabeça ou num crucifixo na parede. Mas, independentemente da natureza desse objeto composto, você deve manter seu paciente sempre rezando para isso, a coisa que ele mesmo criou, não a pessoa que o criou. Você poderá até mesmo encorajá-lo a considerar importante fazer adendos a esse objeto composto e a mantê-lo sempre presente na sua imaginação durante toda a prece. Pois se ele vier a saber a diferença, se conscientemente direcionar suas preces, não aquilo que penso que és, e sim ao que sabe que és, estaremos em péssima situação. Uma vez que todos os seus pensamentos e imagens forem descartados ou conservados, e uma vez que o homem entregar-se à presença completamente real, externa e invisível que está ali com ele,
no mesmo recinto, nunca consciente dessa presença da mesma forma que a presença tem consciência dele. Bem, meu caro, é aí que tudo pode acontecer. Para evitar essa situação, essa verdadeira nudez da alma durante a prece, há algo que pode ajudá-lo. Os próprios humanos não desejam tanto assim essa nudez da alma quanto pensam. Às vezes, o que eles podem obter é bem maior do que aquilo que eles querem. Afetuosamente, seu tio, Fitafuso. 5. Querido Vermibile, é bem frustrante esperar um relatório detalhado sobre o seu trabalho e, em vez disso, receber essa arenga vaga e eufórica como sua última carta. Você diz que está bêbado de alegria porque os humanos europeus deram início a outra guerra. Sei muito bem o que aconteceu com você. Não está bêbado de alegria, está bêbado apenas. Lendo nas entrelinhas do seu relato insano sobre a noite insônia do paciente, consigo reconstruir o seu estado de espírito com grande exatidão. Pela primeira vez na sua carreira, você prova do vinho que é a recompensa pelo nosso trabalho, a angústia e a perplexidade de uma alma humana, e ele subiu à sua cabeça. Não culpo, não espero maturidade dos jovens. O paciente reagiu como você queria quando você mostrou-lhe as imagens aterrorizantes do futuro. Você conseguiu fazer com que ele olhasse para o seu passado feliz com um sentimento de autocomiseração? Conseguiu que ele ficasse com frio na barriga, não é? Fez tudo direitinho? Pois sim. Ora, nada mais natural. Mas lembre-se, Vermebile, que a obrigação vem antes da diversão. Se alguma autoindulgência da sua parte no presente levá-lo a perder completamente a sua presa, você ansiará eternamente pela bebida da qual agora experimenta apenas o primeiro gole. Se, por outro lado, você finalmente obtiver controle sobre a alma dele de modo calmo e persistente, ele será seu para sempre. Um cálice cheio até a borda de desespero, horror, desalento, que você poderá erguer os lábios quantas vezes quiser. Não permita, portanto, que uma felicidade temporária o distraia da sua verdadeira tarefa: solapar a fé e evitar a formação de virtudes. Na sua próxima carta, quero que você, sem falta, relate detalhadamente as reações do paciente em relação à guerra, e assim poderemos avaliar se será melhor fazer dele um patriota empedernido ou um fervoroso pacifista. Existem várias possibilidades. Enquanto isso, devo admoestá-lo de que não se deve esperar muito de uma guerra. É claro que uma guerra é algo bem divertido. O medo e o sofrimento imediatos de um ser humano são um alívio refrescante para as miríades de diabos de trabalho sem descanso. Mas que bem permanente poderia uma guerra nos trazer se não a utilizarmos para levar as almas para o nosso Pai nas profundezas? Quando vejo o sofrimento temporal dos humanos que finalmente conseguem escapar de nós, sinto-me como se tivesse experimentado apenas o primeiro prato de um maravilhoso banquete. É pior do que não ter experimentado nada. O inimigo, fiel a seus métodos bárbaros de guerra, permite que nós sejamos testemunhas do breve sofrimento de seus favoritos apenas para nos tentar e atormentar, para zombar da fome incessante que sentimos e que ele abertamente impõe a nós com suas tropas de bloqueio durante a atual fase do grande conflito. Vamos, portanto, pensar na melhor maneira de tirar proveito dessa guerra europeia, pois ela possui certos traços inerentes que, em si mesmos, não estão de maneira alguma a nosso favor. É certo que podemos esperar grande crueldade e incontinência. Mas, se não tivermos cuidado, correremos o risco de ver milhares de humanos colocando suas dores nas mãos do inimigo, enquanto outros tantos milhares, embora não tenham a intenção de ir assim tão longe, deixarão de prestar atenção em si mesmos e concentrarão suas forças nos valores e causas que consideram superiores a eles mesmos. Sei que o inimigo não aprova a maioria dessas causas, e é aí que ele se mostra bastante injusto. Muitas vezes faz troféus dos humanos que deram a vida em nome de uma causa que ele considera ruim, e com o argumento monstruosamente sofístico de que esses humanos as consideravam boas e seguiam aquilo que consideravam melhor. Pense também nas mortes indesejáveis ocorridas durante a guerra. Homens são mortos nos locais onde sabem que irão encontrar a morte, e vão, se já estiverem do lado do inimigo preparados para ela. Seria tão melhor para nós se todos os humanos morressem em asilos dispendiosos, entre médicos que mentem, enfermeiras que mentem, amigos que mentem,
como nós lhe ensinamos, e que prometem vida aos moribundos, encorajando a crença de que a doença é uma desculpa para qualquer autoindulgência e até mesmo recusando qualquer sugestão de que traga um padre, tudo para que o podre doentio não desconfie de sua situação. Também é terrível para nós o quanto a morte continuamente os faz pensar na morte. Uma de nossas melhores armas, a satisfação com a mundanidade, prova ser útil. Em tempos de guerra, nem mesmo um ser humano acredita que viverá para sempre. Sei que Cascaférido e alguns outros veem na guerra uma grande oportunidade para atacar a fé, mas eu considero esse ponto de vista exagerado. O inimigo já deixou bem claro para seus simpatizantes humanos que o sofrimento é parte essencial do que ele chama de redenção. Assim, uma fé que foi destruída por uma guerra ou por uma peste não vale todo o nosso esforço para destruí-la. Estou falando daquele sofrimento difuso durante longo período de tempo, que é o que uma guerra produz. Obviamente, naquele exato momento de horror, de luto ou dor física, você poderá capturar a sua presa, quando ela deixar momentaneamente de raciocinar. Mas eu descobri que, mesmo nesse instante, se ele buscar refúgio no inimigo, quase sempre será atendido. Afetuosamente, seu tio Fitafuso. Querido Vermeville, fico satisfeito em saber que a idade e a profissão do seu paciente tornam possível, mas não garantem, que ele seja convocado para o serviço militar. Queremos que ele fique num estado de máxima incerteza, pois assim seus pensamentos serão tomados por imagens contraditórias do futuro, e cada uma delas deverá despertar-lhe esperança ou medo. Nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para proteger a mente de um ser humano contra o inimigo. Ele quer que os homens se preocupem com o que fazem. Nossa tarefa é fazê-lo pensar constantemente sobre o que lhes poderá acontecer. Obviamente, o seu paciente já se convenceu de que deve submeter-se pacientemente à vontade do inimigo. O que o inimigo tensiona com isso é, em primeiro lugar, que ele aceite com paciência a tribulação que lhe for reservada, a atual situação de ansiedade e suspense. É por causa disso que ele deve dizer: seja feita a tua vontade, e será pela labura diária de suportar isso que ganhará o pão de cada dia. É nosso dever assegurar que o paciente jamais pense no seu temor atual como a cruz que lhe foi reservada, mas que pense sempre naquilo que lhe dá medo. Deixe-o imaginar todas essas coisas como a sua cruz. Impeça-o de pensar, como são incompatíveis, não podem todas acontecer com ele, e deixe-o praticar a perseverança e a paciência antecipadamente. Pois é impossível estar conformado ao mesmo tempo com vários sinais diferentes de hipotéticas, e o inimigo não costuma ajudar muito aqueles que tentam ficar nesse estado de resignação. A resignação ao sofrimento atual e real, mesmo quando esse sofrimento consiste basicamente no medo, é mais cômoda e geralmente auxiliada pela ação direta dele. Aqui, uma importante lei espiritual está em jogo. Já expliquei que você poderá enfraquecer as preces do seu paciente se não deixar que ele concentre sua atenção no inimigo em si, mas no seu próprio estado de espírito, em como se sente em relação ao inimigo. Por outro lado, é fácil manipular o modo como, quando os pensamentos do paciente são desviados da causa do seu medo para o medo em si, considerando como um atual estado indesejável de sua mente. E quando ele passar a considerar o medo como a cruz que ele terá que carregar, inevitavelmente irá considerar seu medo como um estado de espírito. Podemos, assim, formular uma regra geral. Em todas as atividades mentais que favorecem a nossa causa, encoraje o paciente a não atentar para si mesmo, e sim concentrar-se no objeto. Mas, em todas as atividades que são favoráveis ao inimigo, faça com que sua mente concentre-se em si mesma. Faça com que uma ofensa ou o corpo de uma mulher chame a atenção dele externamente, e tal ponto que ele jamais chegue a pensar em algo como: agora estou entrando naquele estado chamado fúria, ou no estado chamado luxúria. Por outro lado, deixe que ele contenha um foco introspectivo com pensamentos como: agora os meus sentimentos estão mais devotos ainda, ou mais caridosos, de tal modo que não veja nada além de si próprio e não consiga mais enxergar o nosso inimigo ou seus semelhantes. Em relação à postura dele quanto à guerra, você não deve contar muito com aqueles sentimentos de ódio sobre os quais os humanos gostam tanto de debater nos periódicos cristãos e anticristãos.
Em sua angústia, o paciente poderá, é claro, ser encorajado a obter a desforra por meio de sentimentos vingativos direcionados aos líderes alemães, e isso em si já é muito bom. Mas, em geral, este é um tipo de ódio mítico ou melodramático, direcionado a bodes expiatórios imaginários. Ele nunca encontrou essas pessoas na vida real, são simulacros modelados de acordo com o que ele lê nos jornais. Os resultados desse ódio imaginário são, em geral, decepcionantes, e entre todos os humanos, os ingleses são, nesse aspecto, uns maricas deploráveis. São criaturas desprezíveis que proclamam em alto e bom som que a tortura seria pouco para seus inimigos, mas logo oferecem chá e cigarros ao primeiro piloto alemão ferido que porventura bata a porta nos fundos. O que quer que você faça, sempre haverá alguma benevolência, assim como alguma animosidade na alma do seu paciente. O melhor a fazer é voltar a animosidade para os semelhantes mais próximos, aqueles que ele encontra todos os dias, e voltar a benevolência para um círculo mais distante, para as pessoas que ele não conhece. Desse modo, a animosidade torna-se completamente real e a benevolência, em grande medida, imaginária. Não há nenhuma vantagem em inflamar o ódio que ele sente pelos alemães, se ao mesmo tempo o precioso hábito da caridade cresce entre ele e a mãe, o chefe ou o homem que ele encontra no trem. Imagine o seu homem como uma série de círculos concêntricos, sendo que o central é a sua vontade, o seguinte o seu intelecto e o exterior a sua fantasia. Não adianta alimentar a esperança de eliminar de todos os círculos tudo aquilo que lembre remotamente o inimigo, mas você deve continuar jogando cada vez mais longe do centro todas as virtudes, até que elas finalmente fiquem localizadas no círculo da fantasia, e todas as características desejáveis fiquem no círculo da vontade. Somente quando alcançam a vontade e lá se materializam como hábitos é que as virtudes são fatais para nós. Nem mesmo todas as virtudes pintadas pela fantasia ou aprovadas pelo intelecto, ou até, em alguma medida, adoradas e admiradas, serão suficientes para afastar um homem da casa dos nossos pais. Na verdade, podem até ser bastante engraçadas quando ele finalmente for para lá. Afetuosamente, seu tio, Fitafoso. Querido Vermelho, espanta-me que você ainda me pergunte se é mesmo essencial manter o paciente na ignorância quanto à nossa existência. Essa sua pergunta, pelo menos no pé em que estamos, já foi respondida pelo alto comando. Nossa política, no momento atual, é de nos mantermos ocultos. Claro que nem sempre foi assim. No entanto, enfrentamos um cruel dilema. Quando os humanos não acreditam na existência de demônios, não temos mais os agradáveis resultados do terrorismo direto e não podemos produzir nenhum mago. Por outro lado, quando acreditam em nós, não podemos transformá-los em materialistas e céticos. Pelo menos não por enquanto. Tenho grande esperança de que, no devido tempo, aprenderemos como tornar a ciência dos homens emocional e mítica a ponto de passarem a desconfiar daquilo que, na verdade, é a crença na nossa existência, embora não sob esse nome, ao mesmo tempo que suas mentes se mantêm fechadas para o inimigo. A força da vida, a veneração do sexo e outros aspectos da psicanálise também podem ser bastante úteis nesse sentido. Se pudermos produzir nossa obra perfeita, o mago materialista, o homem que não apenas utiliza, mas que na verdade venera aquilo a que dá o nome vago de forças, ao mesmo tempo que nega a existência de espíritos, então saberemos que a batalha chegará ao fim. Enquanto isso, devemos obedecer sempre às ordens que nos são dadas. Não acho que você terá muita dificuldade para deixar o seu paciente a mais perfeita ignorância. O fato de demônios serem predominantemente figuras cômicas na imaginação dos homens modernos será de grande ajuda. Se a menor suspeita da sua existência começar a surgir na mente dele, evoque a imagem de um ser trajado com roupa colante vermelha e convença-o de que, já que ele não pode mesmo acreditar numa coisa dessas, ele não pode, portanto, acreditar na sua existência. Este é um método antigo para confundi-los, tirado de um velho manual. Não esqueci da promessa que fiz. Refletir se devemos transformar o nosso paciente num patriota radical ou num ardoroso pacifista. Todos os extremos, com exceção de devoção extrema ao inimigo, devem ser encorajados. Nem sempre, é claro, apenas na atual situação.
Algumas eras são muito apáticas e complacentes, e é nosso dever fazer com que fiquem ainda mais letárgicas. Outras eras, como a atual, são desequilibradas e tendem a criar discórdia, e é nosso dever incendiá-las ainda mais. Qualquer pequena associação de pessoas que se une devido a interesses de que outros homens ignoram ou desprezam tende a desenvolver em seu círculo uma intensa admiração mútua e também a gerar uma grande quantidade de vaidade e ódio para com o mundo exterior, os quais são alimentados sem nenhum pudor, pois a causa é o guia e ela é considerada algo impessoal. Isso é verdadeiro mesmo quando originalmente o grupo é criado para agir em nome do inimigo. Queremos que a igreja seja pequena, não apenas no sentido de cada vez menos homens conhecerem o inimigo, mas também no sentido de fazer com que eles que o conhecem e admiram uma intensidade inquietante do fariasismo defensivo de uma sociedade secreta ou de um grupo fechado. É claro que a igreja em si é defendida bravamente e jamais conseguimos atribuir por completo a ela todas as características de uma facção, mas as facções menores a ela subordinadas costumam produzir resultados admiráveis, desde Paulo e Apolo. Se você conseguir fazer seu paciente se opor conscientemente a algo, ele automaticamente fará parte de uma sociedade pequena, impopular, mas com voz ativa, e as consequências para alguém recém-chegado ao cristianismo serão, com quase toda certeza, excelentes. Mas apenas quase. Por acaso, ele já teve sérias dúvidas quanto à legitimidade de alistar-se numa guerra justa antes da guerra atual? Seria ele um homem de grande coragem física, tão grande que não nutre receio ou dúvidas quanto aos reais motivos de seu pacifismo? Será que ele consegue, quando está mais próximo da honestidade, sentir-se plenamente convencido de que é movido apenas pelo desejo de obedecer ao inimigo? Se ele for esse tipo de homem, seu pacifismo provavelmente não nos será de grande serventia, e o inimigo provavelmente o protegerá das habituais consequências de pertencer a uma facção. A melhor estratégia a seguir, nesse caso, é tentar uma crise emocional repentina e confusa, da qual ele possa sair como um irrequieto recém-convertido ao patriotismo. Tais fatores são, em geral, manipuláveis, mas, se ele for o homem que penso que é, tende ao pacifismo. O que quer que ele defenda, sua principal tarefa continua a mesma, Vermebile. Deixe-o começar por considerar o patriotismo ou o pacifismo como parte da sua religião. Então, deixe-o, sob a influência do espírito partidário, considerar o patriotismo ou o pacifismo como a parte mais importante. Depois, cuide para que ele fique naquele estágio e que a religião torne-se apenas uma parte da causa na qual o cristianismo é valorizado basicamente por causa da excelente argumentação que fornece em favor dos esforços britânicos na guerra ou do pacifismo. Você deverá precaver-se quanto àquela atitude de que os assuntos temporais são basicamente considerados como matéria-prima para a obediência. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim sem mesmo e da fé apenas um meio para chegar até ele, você estará a poucos passos de ter controle sobre o seu paciente e fará pouca diferença à meta terrena que ele busca. Ele será nosso, contanto que encontramos panfletos, politicagens, movimentos, causas e cruzadas sejam mais importantes para ele do que preces, sacramentos e caridade. E quanto mais religiosos, entre aspas, eles forem, mais controle teremos sobre eles. Você devia ver só quantas jaulas cheias deles existem aqui embaixo. Afetuosamente, seu tio Fitafuso. 7. Querido Vermebile, então você nutre grandes esperanças de que a fase religiosa do paciente esteja gradualmente chegando ao fim? Pois sim, eu sempre achei que a faculdade de treinamento chegou ao fundo do poço quando puseram o velho Cataruspe para chefiá-la, e agora tenho certeza. Será que ninguém nunca lhe falou sobre a lei da ondulação? Os humanos são anfíbios, metade animais, metade espíritos. A teimosia do inimigo em produzir tal híbrido repugnante foi uma das razões pela qual nosso pai decidiu cessar de dar a ele seu apoio. Como espíritos pertencem à eternidade, mas como animais habitam a temporalidade.
Isso significa que, enquanto seus espíritos podem ser direcionados para um objeto eterno, seus corpos, suas paixões e sua imaginação estão em constante mudança, pois estar ligado à temporalidade significa passar por mudanças. Aquilo em que mais se aproximam da constância, portanto, é a ondulação, a recorrente volta de um nível do qual caem repetidamente, uma série de altos e baixos. Se você tivesse observado seu paciente com cuidado, teria percebido essa ondulação em todos os setores de sua vida. O interesse pelo trabalho, a afeição pelos amigos, os apetites físicos, tudo sobe e desce. Enquanto ele tiver e viver na terra, períodos de riqueza e vitalidade física serão alterados com períodos de pobreza e enfraquecimento. A aridez e o embotamento que o paciente tem de suportar no presente não são, como você totalmente supõe, obra sua. São apenas um fenômeno natural que de nada nos servirá se não soubermos como manipulá-lo. Para decidir o que fazer a respeito desse dado, você deverá se perguntar como o inimigo planeja utilizá-lo e então fazer exatamente o oposto. Talvez você fique surpreso em saber que ele, quando tenta obter o controle definitivo de uma alma, conta mais com os baixos do que com os altos. Alguns de seus filhos prediletos suportaram tribulações mais duradouras e intensas do que qualquer pessoa. A razão é simples. Para nós, os humanos não são nada além de alimento. Nosso objetivo é absorver a disposição deles para fortalecer a nossa, aumentar a nossa reserva de egoísmo à custa deles. Mas a obediência que o inimigo exige dos homens é algo bom e bem diferente. Temos de admitir que toda aquela conversa sobre seu amor pelos homens e sobre o fato de que o serviço a ele é a perfeita liberdade não é, como acreditávamos, de bom grado, mera propaganda, mas uma terrível verdade. Ele realmente quer preencher o universo com inúmeras pequenas réplicas repugnantes de si mesmo, criaturas cuja vida, em escala menor, será qualitativamente como a dele, não porque ele as observou e as absorveu, e sim porque a vontade deles está em espontânea harmonia com a dele. Nós queremos apenas um gado que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele quer servos que finalmente poderão tornar-se filhos. Nós queremos sugá-los, ele quer fortalecê-los. Somos vazios e por isso queremos ser preenchidos. Ele está repleto e transborda. Nosso objetivo nessa guerra é um mundo no qual nosso Pai nas profundezas possa absorver todos os outros seres nele mesmo. O inimigo quer um mundo repleto de seres unidos a ele e ainda assim distintos. E é aí que entram os tais baixos da tal ondulação. Certamente você já se perguntou várias vezes por que o inimigo não utiliza os seus poderes para estar presente de modo perceptível para as almas humanas, com a intensidade que ele escolher e sempre que desejar. Mas agora você percebe que o irresistível e o indisputável são duas almas que a própria natureza do seu desígnio o impede de usar. Para ele, de nada valeria simplesmente neutralizar a vontade humana. Ele não pode violentá-los, pode apenas cortejá-los, pois sua ideia desprezível é ter ao mesmo tempo duas coisas incompatíveis. As criaturas devem ser um com ele e ainda assim distintas. De nada lhe serve simplesmente anulá-los ou assimilá-las. Ele está disposto a guiá-los um pouco no começo. Inicialmente, dá a eles mensagens da sua presença que, mesmo esmaecidas, são para eles grandiosas, repletas de grande condura emocional e representam uma fácil vitória sobre a tentação. Mas ele nunca permite que esse estado de coisas dure indefinidamente. Cedo ou tarde, ele reitera e retira todo o seu apoio e incentivo, se não de fato, pelo menos da experiência consciente deles. Ele deixa sua criatura andar com as próprias pernas e pôr em prática, apenas por sua própria vontade, todas aquelas tarefas que há muito não ofereceram nenhum nativo e nenhum atrativo também. É durante esses períodos de tribulação, bem mais do que nos períodos de pico, que a criatura começa a se transformar naquilo que ele quer que ela seja. É por isso que as preces oferecidas no estado de aridez são as que mais lhe agradam. Podemos arrastar continuamente nossos pacientes, tentando-os constantemente, porque os concebemos apenas como alimento, e quanto mais pudermos atrapalhar sua força de vontade, melhor. Ele não pode tentá-los para a virtude, assim como nós os tentamos para a perversão.
Ele quer que eles aprendam a andar e, portanto, não lhes oferece a sua mão. E se a vontade que eles têm de andar for genuína, ele será capaz de satisfazer até mesmo com seus tombos. Não se engane, Vermebile, nunca a nossa causa corre tanto perigo como quando um humano que não deseja mais, mas ainda assim tenciona fazer a vontade do nosso inimigo, perscruta um universo do qual ele parece ter desaparecido sem deixar rastro. E pergunta por que foi abandonado, e ainda assim o obedece. Mas é claro que os períodos de baixa também nos dão ótimas oportunidades. Na próxima semana, eu lhe darei algumas dicas sobre como explorar essas fases. Atenciosamente, seu tio, Fitafuso. 9. Querido Vermebile, espero que a minha última carta o tenha convencido de que a tribulação, o ponto baixo de aridez e embotamento que seu paciente enfrenta no momento não irá por si só dar-lhe a sua alma, e sim que é algo que precisa ser devidamente explorado. A seguir, discorrerei sobre como explorar essa fase. Em primeiro lugar, sempre fui da opinião de que os períodos de baixa da ondulação humana nos dão uma excelente oportunidade para todas as tentações de cunho sensual, principalmente as do sexo. Talvez isso seja uma surpresa para você, porque afinal de contas é nas fases de pico que existe mais energia física e, portanto, mais apetite em potencial. Mas você deve se lembrar de que o poder da resistência também está no seu nível máximo. A saúde e a disposição que você quer usar para produzir a luxúria também podem, ai de nós, ser facilmente usadas para a labuta, a diversão, o pensamento ou a glória inócua. O ataque será bem mais sucedido quando todo mundo do interior de um homem estiver frio, vazio, triste. Também é importante notar que a sexualidade nas fases de baixa difere sutilmente em qualidade da sexualidade nas fases de pico, até bem menos propensa àquele fenômeno iníspido que os seres humanos chamam de apaixonar-se, mas propensa a ser atraída para perversões e bem menos contaminada por aqueles adendos generosos, cheios de imaginação e até mesmo espirituais que geralmente fazem com que a sexualidade humana seja tão decepcionante. O mesmo acontece com os outros prazeres da carne. Você terá mais chance de se tornar o seu homem ilegítimo alcoólatra se lhe empurrar a bebida como solução para sua apatia e exaustão do que ao encorajá-lo a usar a bebida como forma de diversão entre amigos e quando ele estiver feliz e expansivo. Nunca se esqueça de que quando lidamos com qualquer prazer na sua forma normal e gratificante, estamos, de certa forma, no campo do inimigo. Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. Ainda assim, o prazer é invenção dele, não nossa. Ele concebeu os prazeres. Nossa pesquisa, até o momento, não permitiu que produzíssemos sequer um deles. Tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a abordar os prazeres que o nosso inimigo criou e usá-los de certas formas, ou em certos momentos, ou em certo grau que ele tenha proibido. Sempre tentamos, portanto, trabalhar longe das condições naturais de qualquer prazer, e sim naquelas em que ele é menos natural, em que menos sugira seu criador e menos gratificante. A fórmula, portanto, resume-se a uma ânsia cada vez maior por um prazer cada vez menor. É mais seguro e é mais elegante. Possuir a alma de um homem e não lhe dar nada em troca é isso que realmente alegra o coração do nosso Pai. E às vezes, e as fases de baixa são a época em que devemos dar início a esse processo. Mas existe um método ainda melhor para explorar os momentos de baixa, que é através dos próprios pensamentos do paciente sobre eles. Como sempre, o primeiro passo é afastá-lo do conhecimento. Não deixe sequer suspeitar da existência da lei da ondulação. Deixe-o pensar que seria natural que o entusiasmo inicial da sua conversão durasse e que deveria ter durado para sempre, e que seu atual estado de aridez é um estado igualmente permanente. Uma vez que essa crença errônea estiver bem arraigada dentro dele, você poderá avançar de diversas maneiras. Tudo dependerá de o seu homem ser do tipo fácil de desencorajar, aquele que pode ser tentado ao cair em desespero, ou de ser do tipo adepto ao auto-engano, aquele que pode ser levado a acreditar que está tudo bem. É cada vez mais raro o primeiro tipo entre os humanos. Se o seu paciente for desse tipo, tudo será mais fácil. Não deverá apenas afastá-lo da influência dos cristãos mais experientes.
voltar sua atenção para as passagens apropriadas nas Escrituras e guiá-lo para que fique totalmente determinado a recobrar seus sentimentos anteriores através da pura força de vontade. Se você fizer isso, ele será nosso. Se ele for do tipo mais esperançoso, seu trabalho considerará em fazê-lo resignar-se à atual frieza de sua alma e gradualmente concentrar-se com ela, tentando convencer-se de que, afinal de contas, ela não está tão fria assim. Dentro de 1 ou 2 semanas, ele ficará em dúvida se os primeiros dias de seu cristianismo não foram talvez um tanto exagerados. Converse com ele sobre moderação em todas as coisas. Se você conseguir fazê-lo chegar ao ponto de pensar que a religião é benéfica até certa medida, você poderá então soltar fogos de artifício, pois a alma dele estará prestes a ser sua. Uma religião moderada é tão proveitosa para nós quanto religião nenhuma, e ainda assim é bem mais divertida. Existe também a possibilidade de atacar a sua fé diretamente. Quando você conseguir fazê-lo imaginar que o período de baixa é permanente, será que não poderia também persuadi-lo de que sua fase religiosa irá acabar como todas as suas fases anteriores? É claro que não existe um modo concebível de ir, através da lógica, da afirmação: estou gradualmente perdendo interesse por este assunto, até a afirmação: tudo isso é falso. Mas, como eu disse anteriormente, você deve contar com o jargão, não com a razão. A simples palavra fase certamente fará a mágica. Suponho que a criatura já passou por várias fases antes, todos eles passam, e que ele se sinta superior a todas as fases ruins das quais conseguiu sair. Não porque eles a tenha realmente avaliado, mas apenas porque estão no passado. Captou a ideia? Distrai a atenção dele da simples antítese entre verdadeiro e falso. Põe em sua mente algumas expressões bem vagas. Foi só uma fase, já foi e já passei por isso. E nunca se esqueça desta bendita palavra: adolescente. Afetuosamente, seu tio Fitafuso. Querido Vermebile, fiquei muito feliz quando Recantranco me contou o seu paciente que fez novas amizades bastante desejáveis e que você parece ter se aproveitado da situação de modo bastante favorável. Suponho que o casal de meia-idade que ligou para o escritório dele seja exatamente o tipo de gente que desejamos que ele conheça. Ricos, inteligentes, superficialmente intelectuais e extremamente céticos quanto a tudo no mundo. Suponho que sejam até mesmo um pouco pacíficas, não por motivos morais, e sim por causa do velho hábito de relegar a segundo plano tudo que tiver relação com a grande massa de seus semelhantes, e também devido a uma pitada de comunismo puramente literário, que está na moda. Tudo isso é muito bom, e parece que você fez excelente uso de toda a vaidade intelectual, sexual e social do seu paciente. Conte-me mais. Ele ficou bastante envolvido com eles? Mas eu não quero saber as palavras que usou. Há um jogo sutil de olhares, um certo tom de voz e de riso com que o mortal pode fingir que considera aqueles com quem conversa seus iguais. Esse é o tipo de traição que você deve particularmente encorajar, porque um homem não será capaz de ter plena consciência disso, e quando tiver, você já terá feito com que seja difícil para ele cortar os laços. Sem dúvida, ele logo se dará conta de que sua fé é totalmente contrária a todos aqueles conceitos sobre os quais seus novos inimigos baseiam suas opiniões. Eu não acho que isso seja de grande relevância, contanto que você consiga persuadi-lo a protestar e postergar o franco reconhecimento desse fato. E isso é fácil dizer com a ajuda da vergonha, do orgulho, da modéstia, da vaidade. Enquanto ele adiar o momento de confessar a sua fé, estará numa posição falsa, ficará em silêncio quando deveria falar, e irá rir quando deveria ficar em silêncio. Ele adorará primeiro apenas com atos, mas logo em seguida com palavras, todo tipo de ceticismo e sarcasmo, atitudes que não são originalmente suas. Mas, se você conseguir manipulá-lo direitinho, poderá fazer com que se transformem em atitudes dele. Todos os mortais tendem a se transformar naquilo que fingem ser. Esta é uma lei básica. A verdadeira dificuldade está em preparar-se para o contra-ataque do inimigo. A primeira coisa a fazer é adiar o máximo que puder o momento em que ele se dê conta de que este prazer é uma tentação. Talvez isso seja difícil de conseguir, já que os servos do inimigo pregam há 2000 anos que o mundo é uma das grandes tentações clássicas.
mas felizmente todos têm falado muito pouco sobre isso nas últimas décadas. Cedo ou tarde, no entanto, a verdadeira natureza de seus amigos ficará clara para ele, então sua tática dependerá da inteligência do seu paciente. Se ele for tolo o bastante, você poderá fazê-lo perceber que a índole de seus amigos apenas quando eles estiverem ausentes. Faça com que a presença deles elimine toda a possibilidade de crítica. Se der certo, você poderá induzi-lo a viver, como muitos humanos, duas vidas paralelas durante longos períodos. Ele não apenas parecerá ser, mas realmente será um homem diferente em cada círculo de pessoas que frequentar. Se isso falhar, existe um método mais sutil e mais divertido. Você pode fazer com que ele tenha verdadeiro prazer ao receber e perceber que existam dois lados de sua vida que são incompatíveis. Você obterá isso explorando sua vaidade. Poderá ensiná-lo a gostar de se ajoelhar ao lado do dono da mercearia aos domingos apenas porque se recorda de que o dono da mercearia jamais poderia entender o insolente mundo urbano que ele habita no domingo à noite e, de modo inverso, apreciar ainda mais a grosseria e blasfêmia enquanto toma café com seus amigos maravilhosos, porque está ciente de que dentro dele há um mundo muito mais profundo e espiritual que eles são incapazes de compreender. Eu acho que você entende o que quero dizer. Os amigos mundanos o tocam de um lado e o dono da mercearia de outro. E ele é um homem complexo, completo e equilibrado que consegue ter uma visão privilegiada de todos eles. Assim, enquanto for desleal para com pelo menos dois grupos de pessoas, ele sentirá, no lugar da vergonha, uma grande satisfação por si mesmo. Finalmente, se tudo isso falhar, você poderá persuadi-lo como desobediência à consciência e continuar a nova amizade com base no raciocínio de que ele está, de algum modo não muito evidente, fazendo algum bem para essas pessoas pelo simples fato de tomar seus coquetéis e rir de suas piadas, e que deixar de dizer e de fazer tudo isso seria excessivo e totalmente, e óbvio, intolerante e puritano. Enquanto isso, você obviamente deverá tomar as devidas precauções. Certificar-se de que o envolvimento dele com essas pessoas o faz gastar mais dinheiro do que seria aconselhável, e também levá-lo a negligenciar seu trabalho e sua mãe. A surpresa, o ciúme que ela sentirá, bem como a grosseria e as respostas cada vez mais evasivas que lhe dará, serão elementos valiosíssimos para piorar a tensão doméstica.